Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 novos recursos dentro do Photopea. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 novos recursos, ou pelo menos recursos recentes implementados pelo Photopea, e eu quero explanar um pouco mais sobre esses recursos porque eu achei interessante e que eu acredito que vai facilitar em muito a sua vida, caso, obviamente, você utilize esse tipo de tarefa. Mas antes de continuar, gostaria de te convidar a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho com todas as notificações para que você sempre seja informado quando o novo vídeo for lançado. Aproveita também, já deixa o teu like, porque eu acredito em muito que esse vídeo vai merecer. Recados dados, bora para a prática. Desbloqueie sua criatividade com o kit do design. Transforme suas ideias em realidade com as melhores ferramentas e recursos. Bom, o primeiro recurso que eu vou estar mostrando é como utilizar a ferramenta Magic Replace. Eu já mostrei essa ferramenta sendo utilizada em um vídeo anterior, mas não cheguei a entrar muito em detalhe em relação a ela. E eu quero aproveitar para dar uma explorada a mais nessa ferramenta porque eu acho ela fantástica e ela é simples de usar. Então, como o próprio nome já diz, ele faz uma substituição mágica. Ou seja, eu posso substituir uma área selecionada por alguma outra informação ou fazer com que o próprio Photopea calcule, no caso, a área selecionada e tente fazer uma substituição que combine com aquela região selecionada. Então, eu vou clicar aqui no Magic Replace, vou fazer a seleção. Não precisa ser uma seleção perfeita. Nesse caso, eu quero remover esse senhor aqui. Então, eu posso fazer essa seleção ao redor. Olha só. É interessante que eu faça a seleção deixando, né, como se fosse uma borda ao redor, porque isso vai fazer com que o Photopea ele tenha informação suficiente para fazer a substituição, e essa informação que está ao redor serve de referência para que ele possa completar. Eu não sei o que é que tem aqui à frente, né, desse rapaz, desse senhor. Pode ser que seja algo desse tipo aqui, ou pode ser que não tenha nada, enfim. Como eu não sei, o Photopea ele também não sabe, ele vai gerar, baseado nessa área que eu deixei, né, de sobra, ele vai tentar gerar algo que combine, né, que fique bacana. Uma vez feito isso, eu venho aqui no botão Remove, ou seja, remova essa região, e obviamente ele vai ter que calcular isso aqui, né? Eu vou dar uma desmarcada aqui, porque eu esqueci de fazer uma cópia, então eu vou chamar essa camada de original, vou duplicar 2 vezes. Aqui eu vou chamar de modelo 01 e essa aqui eu vou chamar de modelo 02. Tá? Então vou trabalhar aqui com a modelo 01, vou até desmarcar a original, vou trabalhar aqui com a modelo 01. Agora eu vou fazer de novo a seleção. Ok? E agora eu venho aqui no botão Remove e dou um clique. Ele aqui me dá uma mensagem dizendo o seguinte, que como eu não sou um usuário Premium, e para ser usuário Premium eu tenho que pagar $5 por mês, né? Criar uma conta, clicando aqui no botão Conta, eu tenho uma outra opção para poder usar esse recurso, é assistir um vídeo gratuito, né? Um vídeo curto. Então, essa foi uma forma que o Photopea encontrou para ser monetizado de alguma forma ou ganhar alguma coisa, né? Seja fazendo com que o usuário se torne um usuário premium ou assistindo um vídeo que também vai monetizar o próprio programa. Então, eu vou dizer que sim, eu quero assistir um vídeo rápido, então vou dar OK. Então, ele mostra aí o anúncio, né? Uma vez que ele acaba aqui o anúncio, eu posso fechar. E tá aí, ó. Vou dar o Ctrl D aqui para desmarcar a seleção. Ele substituiu aqui, ó, por 2 barrinhas. Olha só o original, ó. Então, ficou bem legal. Tudo bem que a gente pode discutir, né? Mas e a sombra, né? Ele manteve. Realmente, eu poderia ter selecionado essa região aqui também. E aí ele poderia fazer a substituição. Agora, eu vou aqui para outra imagem. Deixa eu desmarcar essas duas. E vou fazer a seleção aqui, ó. Dessa vez, vou fazer inclusive pegando aqui a sombra. Pegando aqui. Pronto. Só que agora eu não vou pedir simplesmente que ele remova. Eu vou querer que ele substitua isso por uma outra informação. E aí eu tenho essa caixa aqui, ó, New Content. Que é uma área em que eu posso colocar palavras-chave em inglês. Porque o Photopea ele não entende aqui palavras em português. Eu posso colocar em inglês. Por exemplo, aqui tem um rapaz, um senhor,
mas eu quero substituir por uma garota. Então, eu vou colocar aqui, ó, girl, e vou pedir para substituir. Ele novamente vai dizer que, né, que eu não sou premium e que eu devo assistir um vídeo. Sem problema. Então, vamos lá. Deixa eu tentar aqui pular para ver se ele vai me dar algum problema. Não dá problema nenhum. Depois dos 5 segundos eu posso pular. E olha só, ele substituiu aqui por uma garota. O nariz dela tá meio tosco aqui, mas fez uma substituição. Deixa eu ver aqui com Ctrl D, vou desmarcar a seleção. E olha só, original, primeira mudança, fazendo a remoção total. E agora substituindo aqui por uma garota. Então, eu posso ir colocando, poderia ser uma garota, poderia ser uma mulher mais velha, poderia ser um poste. Então, eu posso fazer vários testes e fazer várias substituições, sempre utilizando palavras da língua inglesa. Caso você não saiba, não tem problema nenhum, usa o Google Tradutor, né? E aí utiliza aquelas palavras para fazer com que a inteligência artificial consiga fazer uma substituição legal. E aí é uma questão de teste. Então eu acho essa ferramenta muito bacana, muito fácil de utilizar, desde que você selecione, né, a área que você quer e aí vai fazendo os ajustes necessários caso não fique 100% perfeito. Agora eu vou mostrar um outro recurso, e esse eu achei fantástico, que é a possibilidade de eu automatizar uma determinada tarefa quando o assunto é criar cópias de uma mesma imagem, mudando pequenas características. Nesse exemplo, eu tenho aqui uma foto que tem um quadro que está totalmente em branco. Imagina a situação em que eu quero mandar para o meu cliente essa foto, mudando apenas a foto do pôster, a foto que vai ficar dentro desse quadro. Então, ao invés de eu estar fazendo um a um, eu posso fazer com que o próprio Photopea pegue as imagens que eu vou determinar e coloque justamente aqui dentro. E como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu tenho que ter um mockup, né? Uma imagem de modelo. A segunda etapa é dizer aonde essas imagens vão ficar. Então, eu quero que ela fique aqui dentro. Então, para isso, eu vou usar aqui a ferramenta varinha mágica. Vou dar um clique aqui dentro, ó, porque aí ele já vai fazer a seleção dessa região. Como é uma área clara, né? Fica fácil usando a varinha mágica. Se fosse uma área com tons diferentes, eu poderia usar, por exemplo, o laço poligonal, né? Para fazer uma seleção mais apropriada. Nesse caso, a varinha mágica ela funciona bem. E aqui eu vou dar um Ctrl J, porque aí eu vou fazer uma cópia numa camada à parte, só dessa região. Eu vou chamar aqui de molde. E uma coisa interessante, esse molde ele precisa ser um objeto inteligente. Então eu clico com o botão direito, converter em objeto inteligente. Então eu vou ter aqui a imagem, o mockup propriamente dito, e vou ter a imagem onde o Photopea vai se basear para enquadrar as imagens, gerando assim uma imagem individual dessa fotografia com a adição do pôster ou dos pôsteres que eu for adicionando. Eu já baixei algumas imagens de alguns modelos, mas você poderia baixar imagens surrealistas, podiam ser imagens de pessoas, podiam ser imagens de pôsteres de filmes, enfim, pode ser o que você quiser. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir em arquivo, automatizar, e vou escolher essa opção aqui, ó, Generate Mockups. E aqui eu vou carregar as imagens. É interessante que todas as imagens que você quer inserir aqui dentro, elas estejam numa única pasta. Então, vou clicar aqui em Source Images, para que ele possa buscar as imagens. São essas imagens aqui, ó. Eu vou selecionar todas e vou clicar em Abrir. Elas vão ser listadas aqui. Você pode colocar quantas imagens você quiser, 20, 30, 50, 100. É interessante deixar essa opção aqui, a Strength Inserted Files, porque ela vai pegar todas as imagens que você tem, principalmente se as imagens não têm a mesma dimensão, e vai tentar ajustar elas aqui dentro. Se tiver imagem muito pequena, ele ajusta. Se tiver imagem grande demais, ele ajusta. Se tiver uma imagem mais comprida, mais curta, enfim. É interessante que as imagens tenham a mesma dimensão. Mas caso não tenha, ele vai fazer o ajuste aqui e não vai ficar tão ruim não. De preferência que sejam imagens grandes, porque se for imagem pequena demais, na hora que ele aumentar, né, que ele esticar, você vai perceber que ele vai pixelizar, não vai ficar tão legal. Mas pode fazer, ele vai fazer a parte dele. O formato, ele suporta PNG, JPEG e todos os demais formatos que aqui estão. Isso é para as imagens, né, que vão estar aqui. Ele vai gerar imagens nesse formato de saída. Geralmente a gente usa o PNG ou JPEG, mas se você quiser gerar em PDF, SVG,
IF, TGA você pode também. E a qualidade eu deixo geralmente no máximo, para que se as minhas imagens tiver alta qualidade, ele mantenha também cada imagem dessa aqui em alta qualidade. E agora eu vou clicar no botão Generate para que ele possa gerar. Como eu tenho 5 imagens, ele vai gerar 5 imagens dessa aqui, cada uma com uma foto aqui dentro diferente. Isso, claro, pode demorar, porque ele vai gerar imagem por imagem. Aí eu defino aonde eu quero que a imagem ela seja baixada, porque ele vai encapsular tudo num arquivo zipado, ó, e vai baixar. Então eu vou clicar em salvar. Já baixou, eu posso fechar isso aqui. E agora eu vou lá na minha pasta onde eu baixei essas imagens prontas. Então elas estão aqui, eu vou ter que descompactar. Então clico com o botão direito e eu escolho aqui, ó, Extract to Images. Ele extraiu dentro de uma pastinha e tá aqui, ó. Eu vou abrir uma para que você possa ver. Aliás, eu vou abrir todas, né? Uma de cada vez para você ver o resultado final. Então aqui tá a primeira, ó, segunda, terceira, quarta e quinta. Olha só que legal. Nem parece, né, que foi feita uma montagem. Ele conseguiu encapsular direitinho dentro da área que eu selecionei. Imagina você ter 1000 modelos que você gostaria de criar para estar mostrando para o teu cliente, em vez de estar fazendo um por um, é muito mais fácil utilizar o recurso de lote, né, de mockups em lote. Bom, o próximo recurso que eu vou mostrar para você é a possibilidade de pegar um arquivo e fazer com que o Photopea consiga detectar dentro desse arquivo múltiplas informações, múltiplas imagens, e que ele consiga fazer o seguinte, ó, selecionar automaticamente e fazer com que cada uma dessas imagens fique num arquivo separado. Pra você ter uma ideia, eu criei aqui, ó, esse arquivo onde eu coloquei 6 imagens, inclusive algumas imagens eu rotacionei. Agora é interessante o seguinte, que cada imagem ela fique dentro do arquivo. Eu não posso ter, por exemplo, essa imagem aqui, ó, dos cães cortada. Ela tem que estar dentro de, vamos dizer assim, uma moldura, né? Dentro, eu consiga ver ela como um todo, porque quando for fazer o processo de recorte, se ela não tiver dentro, né, sendo mostrada por completo, o recorte não vai sair perfeito. Então eu montei isso aqui, mas você pode pegar uma imagem da internet onde tenha, né, várias gravuras e pedir para o Photopea fazer o recorte individual de cada uma delas e ajuste também a sua rotação. Eu deixei algumas imagens aqui rotacionadas justamente para você ver isso acontecendo. É claro que elas não podem estar assim, em camadas, como eu estou mostrando. Por isso eu gerei uma imagem chapada. Veja que não tem camadas. Eu vou até fechar essa imagem e vou pedir para o Photopea fazer justamente isso. Ele vai gerar 6 novas imagens, cada uma mostrando essas informações, só que essas que estão aqui rotacionadas, né, um pouquinho inclinadas, eu quero que ele ajuste. Olha só como é fácil. Arquivo, automatizar, e aí eu tenho essa opção, ó, Crop and Straighten Photos. Quando eu clico aqui nessa opção, o Photopea ele vai vasculhar e vai começar a gerar as imagens. Olha só, original, aí eu tenho imagem 1, que é essa foto aqui, ó. Olha só, ele endireitou, deixou só a foto aqui. Olha 2, a foto dos cães. Olha só. Então ele ajustou, colocou aqui dentro. Imagem 3, essa aqui não precisava de tanto ajuste, né? A retinha. A 4 também não, mas ele já ajusta num tamanho legal. Aqui a quinta, que é a do carro, e a última, a da flor. Então ele gerou aqui, ó, individualmente cada uma dessas imagens. Isso é muito legal, porque você consegue fazer a separação sem fazer recorte nenhum. O próprio Photopea vai fazer isso para você. Agora, algo que você precisa se preocupar, que é muito importante, é que a imagem base ela deve ser de qualidade. Essa imagem aqui, por exemplo, olha só, aqui imagem, tamanho da imagem. Ela tem 8.000 por 4.500 pixels. Então é uma imagem de alta resolução. Se você pega uma imagem de baixa resolução, ele vai gerar. Contudo, as imagens individuais, elas não vão ter tanta qualidade. Então, é uma coisa que você precisa pensar quando você estiver baixando ou buscando, né, imagens para fazer esse tipo de trabalho. Então é isso. Nesse vídeo eu te mostrei 3 novos recursos, que foram o Magic Replace e o recurso de Generate Mockups e o Crop and Straighten Photos. E eu espero que você tenha gostado dessas novidades.
E se você gostou, comenta aqui abaixo, né? Eu vou ter o maior prazer de ler e de te responder. E além disso, compartilhe esse vídeo, né, com todas as pessoas que você conhece, para que essas pessoas também conheçam essas novidades do Photopea. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.